Graça e paz, irmãos, amigos, vocês que têm nos abençoado, participado do nosso canal. Que esse dia seja um dia ricamente próspero e que Deus te abençoe nesse momento em que você, juntamente comigo, para meditar um pouco na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler hoje é um Salmo de número 1. Um salmo muito rico, muito lindo, e que a cada dia que nós lemos, nós aprendemos um pouco mais. E o nosso título é Não seja palha que o vento leva. Por que essa meditação no dia de hoje? Nós temos influência dentro da nossa vida, dentro das nossas casas, de mídia, televisão, a internet e tantas outras coisas que nós ficamos sabendo, aprendemos, compartilhamos e depois vamos ver que aquilo é mentira, que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Xingamos as pessoas, maltratamos as pessoas, tratamos de forma incoerente com aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado. Por quê? Porque falta sabedoria. E essa sabedoria nós temos que buscar na palavra de Deus. Então, o Salmo de número 1, hoje, no verso 4, que vai ser a base da nossa meditação, diz assim: Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. E aí eu fui pesquisar um pouquinho o que significa a palavra ímpio aqui no caso da Bíblia. E a palavra ímpio, ela quer dizer, significa uma pessoa desumana, desnaturada, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que é cruel, age de forma onde aquilo que ela diz é a verdade. E as pessoas que ficam à sua volta têm que fazer exatamente o que elas querem. E aí não importa onde elas estejam, não importa a categoria, né? Se ela é miserável, pobre, rica, bilionária, não importa. Tudo que ela tiver a seu alcance, ela vai usar em detrimento àquilo que ela acha que é verdade. E vai usar desse poder para poder ofuscar, para poder humilhar e para poder desqualificar aquela que está naturalmente à sua frente. Pode ver que são coisas totalmente diferentes do fruto que a palavra de Deus diz que nós devemos produzir, que é mansidão, bondade, amor, né, gratidão. As pessoas movidas pelo dom de Deus, ela com a sua vida colocada diante de Deus, ela vai dia a dia aprendendo essas coisas e começa a tratar as pessoas com dignidade. O ímpio não. Por quê? Porque no seu sangue, no seu entendimento, no seu intelecto, ele ou ela, né, é ela que resolve. Então, quando ela é chamada, a responsabilidade, ela diz: eu não estou nem aí, o que eu posso fazer? Essas pessoas ficam dando uma de mole, né? Essas pessoas querem tudo de graça. E, na verdade, deixa de agir com humanidade, com sensibilidade e estender a mão e pelo menos ouvir de forma sensata aquilo que a pessoa precisa. Se ela puder ajudar, ela ajuda. Se não puder, compartilha com outras pessoas e assim traz essa solução para aquele que está precisando. Mas quando eu li pela primeira vez, eu estava meditando nesse texto, eu observei duas coisas com relação à palha, né? Usando a agricultura como exemplo. E eu pensei assim, quando criança, chegava principalmente no período do inverno, aqui na nossa região, as árvores derrubavam as folhas. E minha mãe, meus avós, meus tios, vizinhos, o que eles faziam? Eles varriam, né, essas palhas, colocava dentro de uma sacola de plástico e colocava para que o caminhão de lixo da prefeitura passasse e levasse embora. E então, ir para um aterro sanitário, né, para um lixeiro, como falava antigamente, ou um lixão, não é uma coisa agradável. Ou elas pegavam essa palha, quando era pouco, né, essas folhas, varriam, juntavam no fundo de casa e tacava fogo. O que também não é um fim legal.
palavra de Deus aqui está dizendo que o ímpio é como folha que o vento leva, ou seja, ou ele vai ser jogado num lugar onde ele vai perder toda a sua característica, vai se desfazer, vai apodrecer e vai se tornar nada, ou ele vai ser queimado, que no final ele não vai ser nada ao mesmo tempo. E aí eu lembrei da agricultura, e lembrei que a palha na agricultura ela é muito importante. Os produtores, principalmente soja, milho, eles dessecam a palha antes do plantio e plantam em cima dessa palha seca. E essa palha serve para proteger da temperatura, serve para poder deixar a umidade mais tempo no solo, né? Ela serve para não deixar com que a água da chuva escorra e faça buraco. Então eu no meu coração me alegrei e falei, não, se for uma palha da agricultura vale a pena ser palha. E aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, você não está entendendo o que a palavra de Deus quer expressar na tua vida. E então eu olhei para o verso de número 3. E o verso de número 3, ele diz assim, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Veja bem, quando falamos da palha, nós chegamos a uma situação de que ambas as palhas, tanto aquela que é levada para o aterro, aquela que é queimada e aquela da agricultura, no final elas vão acabar a vida delas, deteriorando, desmanchando e servindo de adubo para outras plantas. E o texto, antes de dizer que os ímpios serão assim, ou seja, terminarão em nada, ele diz assim que ao contrário disso, aqueles que não são ímpios, são como árvores plantadas junto a ribeiros d'água, e que vai crescer, vai prosperar e vai dar fruto no tempo certo. E aí, prestando atenção no fruto, o fruto ele tem dois objetivos principais. O primeiro dele é alimentar aquele que está com fome. Se você estiver próximo a uma árvore frutífera, você vai comer dela. E se ela é uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos. E você voltará a se alimentar dela. E o segundo, ela vai produzir fruto para poder nascer novas árvores, para quando ela terminar o ciclo dela, ela deixar árvores novas produzindo mais frutos, para que assim nós sempre tenhamos o alimento, a sombra e árvores. E aí eu entendi o processo. Deus, ele quer que eu e você sejamos como árvores plantadas junto às águas vivas. E Jesus disse que ele é a água viva. Porque nós vamos se alimentar da sua palavra e vamos produzir frutos. Outras pessoas vão ouvir aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. E elas vão sentir vontade de comer desse fruto, que é a palavra de Deus. Ela vai saciar a sua fome. Ela vai beber dessa água, ela vai saciar a sede. E quando ela faz isso, ela fica forte, ela fica lúcida. E então ela vai querer essa árvore plantada lá na sua casa, para alimentar os seus. E assim ela começa a produzir frutos, que vão produzir outros frutos. É assim que Deus olha para mim e para você. Deus não quer que nós queimamos, ou que nós desgastamos a nossa vida para alimentar os outros. Mas Ele quer que nós supramos a necessidade deles com a vida nova que Ele entrega a cada um de nós. Deus quer que nós sejamos árvores plantadas, do qual Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas tem também o verso de número 2. Diz assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Lembra do alimento? Do fruto que dá esse alimento do qual nós comemos? Esse alimento é a palavra de Deus. E nós nos alimentamos dela dia e noite, meditamos nela dia e noite, porque tudo quanto nós queremos fazer através da revelação do Senhor em nosso coração, nós queremos fazer para a glória do nome dEle, para alegrar aqueles que estão à nossa volta. E então nós vamos fazer isso o tempo todo. De repente você pode estar dizendo, mas eu não conheço isso, eu quero começar. Comece, aos poucos o Senhor vai te alimentando e você vai se alimentar tanto ao ponto de você começar a distribuir o que você tem. Porque fora de Deus o que você tem é teu, é ímpio.
Mas quando você está com Deus, tudo que Deus te dá é para partilhar. E você tem prazer em partilhar. Você tem prazer em meditar. E para que você medita? Para que você aprende? Para quando você estiver próximo a outras pessoas, você tenha novidades para compartilhar. Porque você quer todo dia saber mais, para poder servir ao Senhor de forma maravilhosa. E chegamos então ao verso 1. O verso número 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aprendendo da palavra de Deus, nós deixaremos de visitar botecos, zonas, danceterias, que mais? Ouvir sertanejo universitário, ouvir funk, música que só fala palavrão, programas que não tem nada a ver, só faz fofoca, coisas que são dedicadas a deuses, porque nós temos um Deus e Deus é único. Então, nós vamos parar de fazer isso. Ao invés de gastar um dinheiro precioso do nosso trabalho lá no boteco, em coisas que não acrescentam, nós vamos trazer para dentro de casa para alimentar a nossa família, para comprar roupa nova, para poder morar numa casa melhor, né? Então essa coisa de Deus na nossa vida interfere na nossa vivência aqui. Deus honrará o nosso trabalho. Deus honrará a nossa fé. E aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai ouvir. E quando nós pedimos aquilo que é vontade dEle, Ele vai nos dar. Então, meus amados, o conselho de hoje: não seja como a palha que o vento leva. Porque se você viver assim, você terá dois destinos. Ou você vai virar cinza, vai ser queimado, ou você vai ser levado para um aterro sanitário. E aí você simplesmente vai gastar a sua vida para alimentar. E às vezes você vai alimentar árvores ruins que nem fruto produzem. O convite é: se já está em Deus, permaneça. Não deixe que a conversa do mundo faça com que outro nome esteja em primeiro lugar do que o nome do Senhor. Não faça com tanta intensidade outra coisa que não seja servir ao Senhor. Mas se você não conhece esse Deus, se você não sabe a maravilha que esse Deus tem, que você possa meditar nessa palavra. E aí onde você está, peça para Deus: Deus, eu preciso te conhecer. E Ele vai ouvir a tua voz. Amém? Essa semana passada eu tive uma experiência gigantesca. Nós levamos a palavra de Deus de uma casa de recuperação e quando terminamos uma das nossas meditações lá, um senhor veio e disse assim: eu preciso ligar urgente para minha casa e dizer para minha esposa: pega nossos filhos, procura uma igreja para aprender de Deus, porque eu nunca ouvi uma palavra que causou tanto impacto na minha vida. Amados, nós precisamos saber de Deus. Nós precisamos conhecer qual a vontade de Deus para nossas vidas, para que nós possamos viver de uma forma intensa, diferente desse mundo, porque nós não somos daqui. Peço para você, se puder nos ajudar no canal, dá seu joinha, se inscreva, né? Compartilhe com outras pessoas, porque a vontade do meu coração é tão somente que as pessoas ouçam a palavra de Deus, porque ela é a única que transforma o ser humano. E se isso acontecer, eu, como árvore plantada junto a ribeiros, eu vou ficar muito feliz de saber que aquilo que Deus tem me dado tem também matado a fome daqueles que precisam. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos permanecer sempre firme para a honra e glória do nosso Deus.